Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Mas agora, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. O caso que eu vou contar hoje para vocês aconteceu no ano de 2004 em Glasgow, na Escócia. A Escócia, pessoal, para quem não sabe, é um país que pertence ao Reino Unido e fica no ladinho ali da Inglaterra, na mesma ilha da Grã-Bretanha. Um fato bastante interessante é que Glasgow costumava ser conhecida como a capital do assassinato na Europa. Graças a Deus muita coisa mudou por lá e hoje em dia esse apelido já não faz mais tanto sentido assim. Mas vamos voltar agora um pouco no tempo e começar pelo começo. Então agora estamos no ano de 1968, ano esse que a Edith McLaden nasceu. Não se sabe muito sobre a infância da Edith, a não ser que ela nasceu em Glasgow e nós passamos a ter mais informações sobre ela no momento em que a jovem completou 18 anos e foi com essa idade que ela engravidou de seu primeiro filho, que recebeu o nome de John. Todos diziam que Edith era uma mãe muito dedicada e apaixonada por seu bebê. Mesmo passando por dificuldades financeiras, ela não deixava a peteca cair. Se tivesse apenas um pão na despensa, esse pão seria de seu filho e Edith esperaria para comer até que conseguisse mais comida ou algum dinheiro. Houve momentos que não havia nenhum pão, mas ela não deixaria seu filho com fome e, por conta do desespero, ela acabou partindo para o roubo e a prostituição. Durante seus roubos, Edith foi pega várias vezes pela polícia. Ela não era muito boa em se safar e na verdade ela nem queria se profissionalizar nisso, afinal ela roubava apenas para alimentar ela e seu filho. Por conta disso ela vivia entrando e saindo da prisão e eu não sei ao certo com quem ficava o filho dela nesse período em que ela estava presa, porque nas minhas pesquisas não constavam muitas informações sobre familiares dela. Na verdade, pelo que eu entendi, ela era meio que sozinha na vida, sabe? O fato é que quando ela saía da prisão, ela se reencontrava com o seu filho, mas sem dinheiro, muitas vezes, eles acabavam dormindo nas ruas. Aquilo realmente incomodava a Edith, pois ela queria dar um mínimo de segurança para seu filho. Depois de passar algumas noites na rua, uma pessoa que passou por eles acabou dizendo para Edith que havia alguns abrigos do governo para pessoas sem teto, e a Edith acabou se dirigindo para um deles, junto de seu filho. Foi lá que ela conheceu um homem chamado David Gillespie. Ele também era um morador de rua. Ele pulava de abrigo em abrigo e calhou de no dia em que a Edith foi para aquele albergue, o David estava lá também. Ele foi muito solícito com ela e eles se deram muito bem. Eles combinavam, pensavam igual, tinham o mesmo sonho de uma vida melhor e ali nasceu uma grande amizade que evoluiu rapidamente para uma paixão ardente. Agora eles tinham um ao outro, como se fosse uma pequena família. Agora o casal junto do filho da Edith, o John, tinham um pouco mais de segurança e conseguiam arranjar mais dinheiro juntos. Nessa jornada, eles acabaram fazendo dois amigos. Se tratava de Ian Mitchell, de 67 anos, e Anthony Coyle, de 71 anos. O Ian e o Anthony eram aposentados e divorciados. Como os dois se sentiam muito sozinhos, eles acabaram indo morar juntos. Eles recebiam muita visita de David e Edith em seu apartamento. Na verdade, ambos tinham muitos amigos em situação de vulnerabilidade e ajudavam essas pessoas como podiam. E para Edith, a vida estava finalmente começando a dar certo. Afinal, ela tinha um namorado que amava e amigos verdadeiros que ajudavam ela de forma genuína. Tudo parecia ir bem até que a Edith se envolveu em problemas com a justiça novamente. Em janeiro de 2004, quando a Edith estava com 36 anos de idade, ela foi considerada culpada de crime de agressão grave e foi presa mais uma vez. Desta vez, a condenação era de 9 meses de reclusão. E durante esses 9 meses que ela ficou reclusa, o David acertou sua vida. Ele tinha 42 anos nessa época e até conseguiu um endereço fixo para morar. Ele alugou um dos quartos em um hotel chamado Alexander Thompson, no centro da cidade de Glasgow.
E essa foi uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele. O David agora não era mais um sem-teto e, consequentemente, ele acabou conseguindo trabalhos mais regulares e ter a sua liberdade. Em 16 de outubro de 2004, a sua namorada, Edith, estava prestes a ser libertada. Então ela ligou para o David e perguntou aonde ela o encontraria. Ela estava animada para reencontrá-lo, estava feliz em ter sua liberdade novamente. No telefone, o David disse que estava no apartamento de seus amigos Anthony e Ian e que era para ela ir para lá para eles beberem alguma coisa e comemorarem a saída da Edith da prisão. Então, assim que foi libertada, ela foi correndo para o apartamento deles. E chegando lá, já estavam todos muito bêbados e a Edith tratou logo de encher a cara também para ficar ali no mesmo nível de embriaguez dos rapazes. Então eles beberam até acabar todas as bebidas que tinha ali. Só que a sede por álcool ainda não tinha acabado. O problema é que nem o Ian, nem o Anthony, nem o David, e muito menos a Edith, que tinha acabado de sair da prisão, tinham dinheiro para comprar mais bebidas. E a Edith ficou até bem brava, inclusive. Ela basicamente disse que tinha ficado 9 meses atrás das grades e agora que tinha saído, seus amigos não tinham se programado para comemorar com ela. Como assim? Os rapazes só ficavam na defensiva dizendo que eles haviam comprado as bebidas e que tinham usado todo o dinheiro que tinham e que agora não tinha como comprar mais. A Edith ficou muito irritada. Ela se sentiu ofendida. Parecia que seus amigos e o namorado não se importavam com ela. Era como se eles não tivessem preparado direito a festa de boas-vindas dela. Ela começou a se descontrolar e gritar cada vez mais alto. O David, o namorado dela, até tentou acalmá-la, mas isso só irritou mais ela. No momento de mais ódio, a Edith ela visualizou em cima da bancada uma faca e ela não pensou 2 vezes antes de pegar o objeto e deferir repetidamente vários golpes na coxa do David, o seu namorado. Eu nem preciso dizer que um desses golpes acabou perfurando a artéria da coxa dele, né? E como ele havia bebido muito, o sangue estava muito fino, o que fez aquilo esguichar como se fosse um chafariz. Quando a Edith olhou para o lado e seus amigos Ian e Anthony estavam brancos como fantasmas, eles estavam muito assustados e não acreditavam no que estava acontecendo. Eles correram pegar toalhas e roupas para tentar estancar aquele sangramento. E a Edith também percebeu que o que tinha acabado de acontecer era muito grave. Parece que aquele chafariz de sangue fez a bebedeira dela passar rapidinho e ela caiu em si do que tinha feito. Então ela correu para outra sala do apartamento onde ficava o telefone e disse que iria pedir ajuda enquanto o Anthony e o Ian tentavam estancar o ferimento do David. E eles pensaram que ela iria ligar para uma ambulância, bombeiro ou algo do tipo. Só que não. A Edith tinha acabado de sair da prisão e ela não estava disposta a voltar para lá. E ela sabia que aquilo teria fortes consequências para ela. Ela então pega o telefone e liga para o seu filho John, que na época estava com 17 anos, e pede para ele ir para lá porque ela precisa de ajuda. Eu não sei ao certo qual era o plano dela quando ela chamou o filho para ajudá-la. Com aquela bagunça, eu acho que na verdade nem ela tinha um plano ainda. O fato é que as coisas aconteceram da seguinte maneira. Assim que recebeu a ligação de sua mãe, John pegou um táxi e foi correndo para o apartamento. Ele levou junto com ele um amigo chamado Jamie Gray, de 16 anos. Quando eles chegaram no local, todos estavam brigando e a chegada dos meninos só piorou as coisas. O Anthony e o Ian gritavam com a Edith, dizendo que ela era louca, que ao invés de chamar uma ambulância para salvar a vida do David, ela chamou o filho adolescente e o seu amigo. E o que eles poderiam fazer para salvar a vida do David? Absolutamente nada. E para piorar toda aquela situação, quando os meninos pegaram o táxi, eles não tinham dinheiro para pagar. Então o taxista estava na frente do apartamento, já sem paciência, buzinando e fazendo a maior cena. E eu não tiro a razão dele, tá, gente? Porque ele trabalhou, tem que receber, né? O fato é que ninguém naquela casa tinha dinheiro. E eles não podiam ter aquela cena na frente do apartamento em um momento delicado como aquele. Então eles todos saíram do apartamento, deixaram o David lá sangrando e foram conversar com o taxista. Lá embaixo, eles continuaram discutindo sobre a falta de dinheiro, mas o taxista não iria sair dali sem o seu pagamento. Foi então que o Ian se lembrou que tinha alguns trocos guardados em uma caixinha em seu guarda-roupas. Então ele sobe, pega esse dinheiro e dá para o motorista de táxi. Eles voltaram para o apartamento e enquanto subiam as escadas, Ian ficou se queixando de que tinha gasto todo o seu dinheiro, e eles continuaram a discutir sobre isso. Quando entraram novamente no apartamento,
perceberam que já era tarde e que o David já estava sem vida. Os meninos ficaram em choque com tudo aquilo, porque quando a Edith ligou para o John, ela só disse que precisava da ajuda, ela não disse com o que ela precisava dessa ajuda. Mas de qualquer forma, o John estava com a cabeça bem fria, ele chamou a sua mãe de canto e disse para ela: olha, você saiu da prisão pela manhã. Após cumprir uma pena de 9 meses e em menos de 24 horas após ter sido solta, você tirou a vida de uma pessoa. Se a polícia descobrir isso, você nunca mais vai sair de trás das grades. E esses dois caras aí, ó, o Anthony e o Ian, são amigos do David, eles com certeza vão te dedurar. A Edith entendeu o recado do filho, ela sabia que precisava fazer alguma coisa com o Anthony e o Ian. Então os três, Edith, seu filho John e o amigo do John, o Jamie, resolveram que eles precisavam silenciar Anthony e Ian. O primeiro a tomar uma atitude foi o John. Ele aproveitou que tanto o Ian como o Anthony estavam agachados no chão ali, próximo ao corpo do David, lamentando o que tinha acontecido, e foi até a cozinha e pegou uma faca. Em seguida, ele foi para cima do Ian e deferiu vários golpes em seu peito. Assim que aconteceu isso, o Anthony saiu correndo e foi para o quarto e trancou a porta, e se certificou de que estava seguro, pois ele sabia que seria o próximo. Ele se culpava por não tentar defender o seu amigo, mas ele já era um senhor com mais de 60 anos e eles estavam em maior número. Ele não teria chances, a única coisa que ele poderia fazer era tentar salvar sua própria vida. Enquanto isso, John não parava de deferir golpes e mais golpes com aquela faca no peito do Ian. O Ian já estava sem vida, mas ele realmente não parava, parece que ele tinha gostado daquela sensação. Quando ele finalmente se cansou disso, ele se levantou e junto de sua mãe e seu amigo, eles começaram a chutar a cabeça do Ian. O porquê disso eu nem posso imaginar, afinal o Ian já havia falecido. Como se tudo isso já não fosse perturbador o suficiente, o John olhou para sua mãe e disse: eu acho que eles ainda estão vivos, só estão fingindo de morto. Então ele vai até a cozinha, pega um canecão, enche de água e coloca para ferver. Quando a água já está bem quente e borbulhando, ele vai até a sala e derrama essa água fervendo na cabeça do David e do Ian. Como ambos não se mexeram, para o John, agora sim estava confirmado o óbito, e agora era hora de cuidar do Anthony. Eles foram para a porta do quarto onde o Anthony havia se trancado e pediram educadamente para que ele abrisse a porta. Eles disseram que não iriam machucá-lo, que só queriam conversar e que se ele não contasse nada a ninguém, estaria tudo bem. Obviamente o Anthony não acreditou nessa ladainha, né, gente? Ele estava trancado ali ouvindo tudo que os três fizeram com o seu melhor amigo. E ele sabia que ele seria o próximo. Ele se sentia um pouco seguro por estar atrás de uma porta trancada, mas ele sabia que era questão de tempo até eles conseguirem entrar. Do outro lado da porta, o trio estava vasculhando a casa, procurando por alguma ferramenta que ajudasse a destrancar aquela porta. E rapidamente o John encontrou uma furadeira. Ele foi até a porta e começou a desparafusar os parafusos, furar a madeira e estraçalhar com tudo para abrir aquela porta. Eu fico imaginando a agonia do Anthony de estar ali naquela situação do outro lado da porta, ouvindo eles abrirem a fechadura, já sabendo o que iria acontecer caso eles tivessem sucesso na abertura. Parece coisa de filme, né, gente? Dá uma agonia só de imaginar. Assim que eles conseguiram abrir a porta, o Jamie, amigo do John, de 16 anos, entrou correndo no quarto com um taco de beisebol, e ali começou a perseguição. O Jamie corria atrás do Anthony tentando acertar o taco de beisebol. O Anthony conseguiu até sair do quarto, e agora aquela perseguição acontecia pelo apartamento todo, como se fosse um gato correndo atrás de um rato. O Jamie acertava várias vezes o taco no Anthony, mas ele continuava correndo, até que chegou a um ponto que ele já não tinha mais forças. Ele simplesmente caiu no chão e desistiu. O Jamie aproveitou para dar vários e vários golpes no Anthony. O Anthony teve a morte mais demorada de todos os três que estavam ali naquele apartamento e provavelmente a mais dolorosa e também mais agoniante. Quando eles perceberam que o Anthony também já havia morrido, eles ficaram aliviados, pois sabiam que agora ninguém poderia contar à polícia o que a Edith tinha feito. Eles sabiam que se livrassem adequadamente dos corpos, ninguém nunca imaginaria o que tinha acontecido ali. Os meninos não queriam lidar com a limpeza daquela bagunça toda, que na minha opinião era o passo mais importante para eles não serem descobertos, né? Mas eles preferiram deixar isso a cargo da Edith. Ela cuidaria de dar sumiço nos corpos e limpar tudo aquilo. E sabem qual foi a grande ideia dela? Ela resolveu ir até o banheiro, se limpar, tomar um banho,
se arrumar e sair do apartamento. Agora no hall do condomínio, ela correu até a porta do vizinho mais próximo e começou a bater desesperadamente. Isso já era 3 da manhã do dia 17 de outubro. O homem que atendeu ela se chamava James Sweeney, e assim que ele abriu a porta, ela já foi dizendo que tinha acabado de chegar em casa e que algo muito ruim tinha acontecido. Ele seguiu ela até o apartamento e já da porta o estômago do James revirava com aquela visão. Havia sangue nas paredes, no teto, no chão. O cheiro era horrível e imediatamente ele já ligou para a polícia. Antes da polícia chegar, ele resolveu entrar para ver se havia algum sobrevivente no apartamento. E ao chegar na sala de estar, ele se deparou com 3 corpos já sem vida, das 3 vítimas ali no chão. Ele voltou para fora do apartamento e pediu para que Edith não entrasse, pois era uma cena horrível. Ela disse que não, que ela queria entrar, afinal seu namorado deveria estar ali. Ele até tentou impedi-la, mas ela dissimuladamente correu para dentro do apartamento, agarrou o David e começou a chorar e chacoalhá-lo, pedindo para que ele acordasse, para que ele não a deixasse sozinha, dizendo que o amava, que não iria aguentar sem ele. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, ela ainda estava agarrada ao corpo de David. Eles atiraram da cena do crime e checaram os sinais vitais das 3 vítimas. Obviamente, eles perceberam que todos já estavam sem vida e agora era hora de começar a investigação. A Edith foi levada para a delegacia para testemunhar, nesse momento como uma testemunha mesmo. Eles não desconfiavam dela e acreditavam que o sofrimento dela pela perda do marido era genuína. Enquanto a Edith dava o seu melhor como atriz na delegacia, a perícia dava o seu melhor na cena do crime para desvendar o que tinha acontecido naquele apartamento. Todos os policiais e peritos que trabalharam naquela cena de crime disseram que era a pior cena de crime que eles já tinham visto em toda a sua vida. O sangue no teto, que nós já sabemos que havia espirrado do chafariz de sangue da perna do David, mas eles ainda não sabiam, era perturbador. O cheiro de álcool que se misturava com o cheiro de carne cozida por conta da água fervente que foi jogada na cabeça das vítimas, junto do cheiro de sangue, se juntavam e formavam um cheiro único que eles nunca tinham sentido antes e que ficaria impregnado em suas narinas por muito tempo. Como se não fosse o bastante, eles teriam que lidar também com os vários pedaços de carne espalhados pelo apartamento. Havia pedaços de cérebro até nas cortinas. Era tudo inacreditável. Parecia que alguém tinha explodido ali dentro. Os investigadores estavam tendo muita dificuldade em fazer o seu trabalho, pois havia muito DNA misturado. Estava muito difícil conseguir provas ou pistas que ajudassem a solucionar aquele crime. Então eles resolveram focar no depoimento da Edith. O problema é que ela era muito controversa. Cada hora dizia uma coisa e isso deixou as autoridades com uma pulga atrás da orelha. O que deixou eles mais desconfiados é que após toda aquela cena que ela fez chorando no corpo do David, ela disse que ele era apenas seu amigo e nada mais que isso. O problema dessa declaração é que a polícia já estava falando com uma ex-namorada do David chamada Violet, que já havia confirmado que o David e a Edith eram sim um casal há anos. A Violet demonstrou estar muito triste em saber o que havia acontecido com o David. Ela aproveitou para alertar a polícia de que a Edith não era uma boa pessoa e que eles deveriam investigá-la. A polícia considerou a denúncia de Violet, mas durante a investigação, a polícia especulou que Edith não agiu sozinha e que havia 2 ou 3 homens fortes envolvidos, porque de acordo com um registro policial durante o julgamento, havia tanto sangue no apartamento que era impossível aquilo ter sido feito apenas por uma mulher sozinha. Eles forçaram a Edith, mas ela mantinha sua história de que não tinha nada a ver com isso. Pro azar da Edith, um homem chamado Brian Gallagher se apresentou na delegacia e disse que na noite anterior o filho dela, o John, chegou de madrugada no abrigo para sem teto onde ele estava e o jovem estava aparentemente muito bêbado, mas de ótimo humor. Ele então perguntou ao jovem o que estava deixando ele tão feliz. Foi aí que o John contou tudo para o Brian, cada detalhe que nós já sabemos ele contou. A única informação que ele alterou é que ele acrescentou que as 3 vítimas tentaram abusar da mãe dele e por isso ele fez o que fez, se gabando de ter feito da forma que fez. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? A polícia rapidamente ligou as informações dadas pelo Brian
ao caso que estava em investigação, e rapidamente eles prenderam o John McLaren, de 17 anos, e logo depois o Jamie Gray, de 16 anos. Neste ponto da investigação, eles já haviam conseguido isolar DNA da cena do crime de 3 pessoas que não eram as vítimas. Essas amostras foram testadas e correspondiam a John McLaren, Edith McLaren e Jamie Gray. Essa era a última confirmação que eles precisavam para acusar formalmente o trio. Todos ficaram detidos preventivamente, aguardando o julgamento. Em maio de 2005, Edith McLaren, John McLaren e Jamie Gray compareceram ao Tribunal Superior de Glasgow. Todos negaram o triplo homicídio. Durante o julgamento, o promotor Sean Murphy alegou que as vítimas foram brutalmente espancadas até a morte e também depois de terem morrido. Os réus mudaram seus fundamentos durante o julgamento. John McLaren admitiu que matou Ian Mitchell. Jamie Gray admitiu ter matado Anthony Coyle. E Edith McLaren admitiu ter matado David Gillespie. Gente, os nomes é complicado, eu não sou muito bom com essas pronúncias, então vocês me desculpem se estiver errado. Em 29 de junho de 2005, Edith McLaren, John McLaren e Jamie Gray foram condenados à prisão perpétua com um mínimo de 13 anos para liberdade condicional. A pena dos meninos foi revisada devido a ambos serem menor de idade na época do crime, e eles estariam aptos à liberdade condicional após cumprir 10 anos de pena. O John conseguiu liberdade condicional em 26 de outubro de 2016, mas acabou sendo preso novamente após agredir a sua namorada. A garota até tentou defender o namorado, dizendo que foi apenas uma briga de casal, mas os agentes de liberdade condicional requisitaram que ele voltasse para a prisão e aguardasse uma nova audiência de condicional. Eu, sinceramente, acho que nenhum deles devia ter direito à liberdade condicional por conta da natureza desse crime, né? Que é uma coisa horrível. Se eles tiveram coragem e frieza para fazer isso com aquelas pessoas, sendo 2 deles 2 idosos que não tinham muito como se defender, o que é que eles não podem fazer, né? Eu não quero julgar aqui ninguém, porque eu sei que todo mundo pode mudar, mas é que na minha percepção foi algo muito brutal e eu acho que eles deveriam sim continuar presos. Mas assim, né? Cada um tem uma opinião e se você discorda da minha, fica tranquilo, tá bom? Que eu respeito a sua opinião. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Foi um caso, assim, bem chocante pra mim. Eu acho que foi um dos piores que eu já trouxe aqui no canal. Então, se você ficou comigo até aqui no final, não esquece de deixar o seu like. Me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Bom, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.